Existe alguma conexão entre a Segunda Guerra Mundial e o celular que você está segurando agora? Existe. Eu acho que você já colou do nome do episódio, porque toda pessoa que assiste esse programa é muito safa, é muito esperta, então já sabe que o assunto aqui é Vale do Silício, só me resta ir para a vinheta. Esse é o Aprendo, o programa que ensina de tudo um pouco, às vezes coisas que você nem sabia que precisava saber. Eu sou o Álvaro Leme, sou professor, pesquisador e curioso profissional, e a cada episódio eu trago um monte de coisas que às vezes me dá na telha e outras que às vezes vocês me pedem. A conversa de hoje é sobre o Vale do Silício, lá na Califórnia, estado mais maravilhoso, mais perfeito dos Estados Unidos. Como eu sei que muita gente ouve o nome e não necessariamente sabe o que é Vale do Silício, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é contar o que é. É um polo tecnológico, ele abrange várias cidades, como eu falei, da Califórnia. Tudo que você pensar de tecnologia, que é importante na nossa vida, ou nasceu lá, ou talvez tenha nascido em outro lugar, mas depois se instalou lá. O Vale começou a se tornar o que ele é hoje em 1941, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, gostaram da pronúncia? Uma base no Havaí, e gerou uma mobilização entre os líderes militares dos Estados Unidos que temiam um outro ataque surpresa desses. O que eles fizeram? Eles dispersaram centros de pesquisa em várias regiões do oeste norte-americano. Aos poucos, as Forças Armadas foram convencendo as empresas a se instalarem naquela parte do país, que até então tinha alguns trechos que eram bem remotos. Assim, a galera achava bem fim de mundo mesmo. Quando acabou a guerra, em 1945, essas empresas e esses centros de pesquisa continuaram o trabalho deles, a região não parou de crescer. E uma parte dessa força de trabalho começou a se dedicar à tecnologia usada na Guerra Fria. Nessa época, ali pelos anos 50, entra na história um cara chamado Frederick Terman, um engenheiro que muita gente considera o pai do Vale do Silício. Ele estudou na Universidade de Stanford, que hoje é mega importante, mas que na época ainda não era o que é, né, o que é hoje. Ele vinha de uma época em Harvard, essa sim, que já é bem importante nesse período, e lá do outro lado do país, agora no Atlântico, o Terman criou o Stanford Research Park, que era o quê? Era um centro de pesquisa que permitia que as empresas se conectassem com os cientistas das universidades. Essas fronteiras entre mercado e vida acadêmica, até hoje, né, normalmente são bem rígidas, mas ali isso começou um pouco, essas fronteiras começaram a se borrar, né, e ficaram mais tênues. Essa possibilidade de criar novos negócios começou a atrair mais e mais cientistas talentosos, que assim como o Terman estavam lá na Costa Leste. Um desses caras, que apesar de talentoso era intragável, arrogante, dentre outras características horríveis que as pessoas atribuem a ele, era um físico chamado William Shockley. Ele era de Palo Alto, que é na Califórnia, ganhou um prêmio Nobel e queria voltar para a região porque a mãe dele estava doente. Ele tinha um projeto de substituir o transistor de germânio pelo de silício. Ó, chegamos no silício, estão vendo, né? Só para vocês entenderem, a gente está falando aqui de componentes usados nos dispositivos eletrônicos, tá? Porque às vezes fica meio abstrato falar, mas o que é um transistor? Não vou entrar no mérito da questão, porque eu preciso falar do Shockley, senão vai ficar muito longo o episódio. Estando na Califórnia, ele começou a tentar levar mais e mais gente para aquele lado do país. Como eu falei, essa parte era uma parte mais remota e, embora tivesse crescendo a vontade dos cientistas de irem para lá, ainda era difícil convencer os mais conceituados. Então ele foi atrás de pessoas que tinham mais dificuldade de conseguir emprego. Quem eram essas pessoas nessa época? Cientistas judeus, que ainda eram estigmatizados por causa da Segunda Guerra, alguns cientistas sem pós-graduação, outros que eram imigrantes. Essa é uma das razões que fizeram surgir um perfil até hoje usado, né, associado ao Vale do Silício, de profissionais fora da curva, desajustados. Começa a se delinear aí esse perfil que até hoje é muito característico da região. Só que essa galera toda, um ano depois, já tinha dado no pé, já tinha se demitido de tão terrível que esse moço Shockley aí era. O pessoal pediu demissão, mas não foi embora pro outro lado do país. Acabaram ficando na região e criaram o hábito de financiar os projetos uns dos outros. Às vezes dava muito certo e eles começavam a enriquecer. É um tipo de financiamento que virou comum, que hoje é chamado de capital de risco, que é quando alguém vê uma startup, acha que aquilo tem potencial e bota uma super grana pensando que pode dar muito certo ou muito errado, uma coisa que até hoje faz rolar muito dinheiro, montanhas de dinheiro entre as empresas de tecnologia. Esse movimento dos engenheiros multiplicou a quantidade de empresas. Se a coisa estava crescendo, ela
passou a crescer mais depressa ainda. E foi a gênese do Vale do Silício, como a gente conhece hoje. Essa história está num livro maravilhoso que eu li, que eu recomendo, que se chama A Máquina do Caos, do Max Fischer. Eu deixei o link aqui na descrição se você quiser comprar. Mas é para usar o meu link, tá, lá da Amazon, que aí eu ganho uns centavinhos para pagar meus boletos. Aproveitando que eu tô pidão, se você está me vendo no YouTube, se inscreve aí no canal, deixa um comentário, uma sugestão de tema. Se você está me ouvindo no Spotify, clica para seguir o podcast. Se está na Apple, dá 5 estrelas. São gestos simples, mas que ajudam todo criador de conteúdo a continuar fazendo o seu trabalho. Eu volto a qualquer momento, mas só se vocês fizerem o que eu acabei de pedir, com mais informações que você nem sabia que precisava saber.